Bom, pessoal, bom dia a todos. Bom, mais uma aula aí, essa nossa... Agora não tem mais problema não, né, Gilmar? Bom, mais uma semaninha ainda nossa iniciando. Como vocês puderam perceber aí, desse início de semana, eu continuei com a matéria de blocos sobre estacas. Eu estava pensando em talvez deixar bloco de 4 estacas de lado para já entrar em dimensionamento de escada, depois pilar, mas eu resolvi colocar essa matéria de bloco sobre 4 estacas para ficar uma matéria mais completa e a gente conseguir fazer um trabalho bacana, certo? Bom, devido aos resultados aqui do trabalho, que eu achei bem proveitosos, vou até comentar sobre eles aqui um pouco na nossa aula de hoje. Queria dar os parabéns para vocês, os trabalhos ficaram muito bem elaborados, principalmente na parte de apresentação de planta, como também na parte de memorial descritivo. Teve grupos aqui que se destacaram no memorial descritivo. Já vou até mostrar para vocês aqui, abrir a tela. Bom, memorial descritivo com realmente um memorial descritivo profissional, com sumário, com abreviaturas, falando a parte inicial, considerações iniciais, parte de material, realmente de parabéns. E também a parte de apresentação de plantas, muito bacana, todas com carimbo, todas no modelo de escala correto. Tem alguns detalhes aqui que eu vou mostrar para vocês, que foi erros comuns em quase a maioria dos grupos. Provavelmente porque também é um trabalho pela primeira vez que vocês estão fazendo, então são tipos de equívocos que são normais de acontecer, mas eu não considerei esses erros como desconto de pontuação, justamente porque era a primeira vez que você estava fazendo esse tipo de projeto. Então eu vou levantar eles aqui e apresentar para vocês daqui a pouco, beleza? Bom, só voltando um pouquinho então, antes de falar desses trabalhos, aí eu postei lá para vocês a nossa videoaula de blocos sobre 4 estacas, certo? Se vocês repararem, vocês conseguiram ver lá, assistir a videoaula? Gilmar? Beleza, Protásio também. Bom, o princípio... Aí eu vi. Bom, o princípio de dimensionamento ele é o mesmo do bloco de 3 e 2 estacas, se vocês repararam bem. Eu tenho sempre uma biela saindo do pilar e indo da direção da estaca, certo? Aquela carga inclinada. Aquela carga, ela tem aquele formato de transferência inclinada justamente porque o bloco de ancoragem ele é um bloco rígido, certo? E não sofre deformação. Então, eu sempre, em blocos de ancoragem, eu vou ter aquele mesmo procedimento de carregamento. Bom, até o bloco de 4 estacas, por isso que eu quis colocar ele também, a gente tem esse dimensionamento específico de biela, certo? A partir do dimensionamento de bloco de 5 ou mais, o dimensionamento muda um pouco, a gente nem vai abordar... Sim, é isso que eu ia falar agora. O dimensionamento ele muda, porque como eu não vou ter mais uma geometria perfeita no meu pilar, eu vou ter estacas com distanciamentos diferentes, a partir de bloco de 5 estacas, aí eu começo a trabalhar com um dimensionamento, vamos dizer assim, de flexão. Logicamente que eu não vou ter uma flexão, não vou ter uma deformação, mas a gente trabalha com esse princípio de dimensionamento bem parecido com o que vocês trabalharam com sapata com momento. Então, esse dimensionamento fica bem próximo a esse dimensionamento. Então, de 5 para mais estacas, a gente passa para esse tipo de detalhamento. Eu não vou abordar eles aqui agora, nesse decorrer da matéria, porque eles ainda tem que ver escada e também temos que ver pilar. Então, de repente, se tivermos mais tempo mais para frente, a gente consegue abordar esse dimensionamento. Acabou que na aula passada, o Gilmar acabou entrando um pouquinho depois. Então, quando finalizou a matéria, o Gilmar entrou e acabou que ele me perguntou, a gente acabou tendo vamos dizer assim, uma aula particular, né, a respeito desse tipo de dimensionamento. Eu nem ia abordar sobre isso, mas como ele perguntou, a gente acabou conversando e eu apresentei esse tipo de dimensionamento. Então, de repente, aqui nessa parte final aqui da aula, depois de falar dos trabalhos, a gente pode falar por alto como que é. Eu não montei nenhum material para poder passar, mas eu mostro como que funciona o dimensionamento. Ele é bem simples, é muito próximo, bem parecido com o que vocês trabalharam de sapata com momento. Porém, é mais simples, porque na sapata com momento a gente tinha tensão na base de uma sapata. No caso de bloco sobre estaca, cada estaca vai ter uma carguinha pontual, certo? Então, dá para diferenciar dessa maneira. Beleza? Bom, vamos lá, então. Então, o dimensionamento de bloco de 4 estacas, que eu coloquei lá para vocês, ele é bem parecido com o de 3. Tem aquela biela que sai do pilar, ele vai para a estaca, e aquela biela gera uma tração na direção do pilar, certo?
Então, para eu conseguir fazer aquela armadura concentrada nas estacas, eu também tenho que fazer aquela decomposição. Então, é o mesmo procedimento que a gente fez no bloco de 3 estacas. Porém, o que muda é a geometria do bloco. Ao invés de estar trabalhando com um bloco de 3 estacas, no formato triangular, eu vou estar com um bloco de 4 estacas. Então, vai mudar ali só a relação geométrica, mas as equações, o princípio de obtenção das equações, da equação do esforço de tração, é o mesmo dos blocos de 3 estacas e de 2 estacas. Ok? Então, acredito que, sim, entendendo bem o primeiro bloco, os outros eles vão sendo entendidos por consequências. É a mesma linha de raciocínio em todo o dimensionamento. O que muda é só aquelas armaduras complementares. Se vocês repararem na aula, na parte de explicação da matéria, eu expliquei sobre a armadura N1 e N2 e a N3 eu dei uma cortada. Por quê? O material que eu tinha feito ali da armadura N3, eu tinha feito uma confusão e acabei fazendo mostrando uma equação equivocada. Então, para não ter que regravar, como eu já estava montando, já estava em cima da aula da turma da manhã, da noite, da terça-feira, eu fiz uma adaptação do vídeo, falei assim, desconsiderar essa parte da armadura N3, porque vocês vão ver na parte do exercício. Então, no exercício eu expliquei de novo e reabordei, mostrando como que era o dimensionamento. Então, desconsidere aquela parte da N3 na parte da matéria e considere que vocês têm no detalhamento final, lá no final do exercício, que eu acabo explicando de novo essa parte. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? Show, show de bola. Bom, eu vou agora abrir aqui. Os materiais. Deixa eu só... Uai, por que não está abrindo? Como assim? Não vai abrir. Eu, hein? O Ed não está abrindo. Vai abrir no Google Chrome mesmo. É o PDF que eu estou abrindo aqui. Eu estou abrindo no Microsoft Edge, ele não está funcionando, que é o Edge que eu estou usando, que ele consigo mexer com a canetinha. Aí ele está falando que não tem internet, mas é um arquivo PDF. Aí eu abro no Chrome e ele está funcionando. Eu estou sem o Adobe aqui. Bom, pessoal, então, como eu falei com vocês, o memorial descritivo estava muito profissional. E aqui o memorial descritivo do grupo da Bárbara, do Emílio, do Eric, Henrique, Helena, Nayara, Thaís, Carolina e Protásio. Esse memorial ficou muito bom, bem profissional. É o tipo de memorial que a gente realmente entrega, faz e é um memorial que eu entregaria como um serviço meu, certo? Então, ó, lista de abreviaturas, como se fosse um TCC, né? Mas realmente é um formato de memorial sumário. Todo memorial, essa parte de consideração inicial aqui, teve alguns grupos, eu não sei se foi aqui ou não foi na outra turma, mas alguns grupos não colocaram essa parte de consideração inicial, com as cargas, com o pé direito, com o aço utilizado. Isso aqui é sempre bom ter no início do memorial, porque o que acontece? O memorial descritivo, mesmo tendo lá no roteiro que eu coloquei para vocês, o memorial é que você vai entregar para o cliente, tem que esquecer aquele roteiro. Vamos dizer que aquele roteiro não existe. Eu sou um cliente, sou leigo, eu quero fazer uma fundação, eu te paguei para fazer um projeto. Então, esse memorial tem que me explicar certinho o que vocês fizeram. Então, é como se eu não tivesse acesso àquele roteiro. Então, se eu não sei qual que é o concreto que vocês usaram, qual que é o aço, o cobrimento, os carregamentos que vocês utilizaram, eu não sei de onde vocês estão partindo com o dimensionamento. Isso aqui é muito importante de ter no início de um memorial. Principalmente também o número dos integrantes, o nome dos integrantes do grupo, certo? Principalmente capa. Aqui acho que a gente não tem problema com isso não, nessa turma. Na outra turma teve gente que nem botou capa, não botou integrante de turma, foi uma loucura. Mas aí, por exemplo, então depois entra na parte de dimensionamento, explicando passo a passo o dimensionamento. Esses aqui são os dimensionamentos dos pilares que eu pedi para especificar as contas, estão tudo colocadinho aqui certinho, com as equações numeradas. A parte de carregamento de vento, então, tudo aqui explicadinho. E depois, no final, como é bom, você usa os anexos com o restante dos dimensionamentos. Então, essa parte de tabela, mostrando as coisas, é sempre bom estar no anexo.
Então ficou muito bem, ficou muito show de bola. Você também ficou bom, Gilmar? É porque aqui ficou realmente show de bola. E a apresentação dos anexos com o memorial e com a... Só faltou aqui nesse memorial as áreas de influência, porque aqui está os desenhos, mas não tem o cálculo das áreas, certo? Então faltou botar as áreas aqui. Tinha que ter alguma coisa para não ser perfeito, né? Faltou colocar as áreas, o valor das áreas aqui na nossa área de influência. Eu sempre encontro um errinho, não tem jeito. Beleza, pessoal? Bom, então depois eu vou pegar esses trabalhos aqui, os que ficaram bons, e eu vou disponibilizar para vocês, para ter uma base também para fazer o segundo trabalho. Então, o que tiver de erro nesse trabalho, igual a parte de área de influência aqui, eu vou escrever em vermelhinho e vou colocar ele corrigido, para vocês terem uma base em cima disso aí. Beleza? Bom, e com relação à parte de desenho, percebo que eu até coloquei já aqui algumas observações. Esses trabalhos aqui, esse aqui, se não me engano, é da outra turma. Ficou um trabalho bem elaborado, certo? Se vocês olharem aqui. O que muda, eu só tenho alguns pontinhos a serem observados. Aqui, acho que é um dos trabalhos que ficou mais bem que chegaram perto da perfeição, vamos dizer assim, né? Não chega a ser perfeição, mas a palavra não veio agora, é principal. Então, coisas que muitos grupos esqueceram. Quando eu coloco os eixos dos pilares, esses eixos são os eixos que eu vou locar os meus pilares. E para eu conseguir puxar esses eixos, eu preciso referenciar eles em alguém no terreno. Então, eu preciso cotar eles em relação ao limite do terreno, certo? Se eu não tiver uma cota do terreno com o eixo, eu não vou conseguir puxar essa linha. Eu vou ter um prédio, mas eu não vou conseguir colocar ele lá no meu terreno, certo? Então, eu vi muitos grupos aí que colocaram os eixos só em volta do pavimento tipo. O pavimento tipo também não precisa ter na prancha de locação. Locação é só ter limite do terreno e os pilares. Se quiser fazer uma projeção, como tinha lá naquela aula que a gente viu, pode ter uma projeção do pavimento tipo para a gente conseguir enxergar ali a implantação do edifício no terreno. Mas o mais importante na locação é o limite do terreno e os pilares. Então, isso aqui é importantíssimo. Senão, eu não tenho a locação dos pilares, eu tenho a edificação. Mas para eu locar, eu preciso colocar isso em relação ao limite do terreno. Então, esses eixos têm que vir para fora do limite e eu tenho que cotar eles em relação a esses pontos. Teve muitos grupos aí que esqueceram, colocaram só o pavimento tipo e puxaram as linhas. Isso não é um eixo de locação, certo? Vocês só locaram ali os pilares, mas não não posso nem chamar de locação, vamos dizer assim, porque eu não estou localizando os meus pilares em relação ao meu terreno. Ok? Bom, a parte de carregamento também. Por exemplo, aqui. Essa carga é sempre bom ficar embaixo do pilar, certo? Então, sempre bom vir com ela aqui e colocar bem alinhadinho, certo? Não deixar espaçado, para ficar uma apresentação mais organizada, não ficar os valores de carga bem espalhados ou fora de posição. E algo que faltou muito também aqui, os momentos. Se vocês olharem esse grupo aqui, eles não colocaram momento. Então, assim, para cada momento do pilar parede 1 e pilar P5, se eu mando isso aqui para se a fundação que for colocada aqui nesse prédio for uma fundação sob estaca, eu preciso passar esse prédio por um engenheiro de geotecnia. Se eu não coloco os momentos aqui nessa planta, e aí, como é que ele vai dimensionar minha fundação? Ele vai dimensionar só com essas cargas aqui axiais, vai considerar que não tem vento, e aí ele vai fazer um projeto que vai ter que ser jogado fora no final. Vai ter que refazer tudo de novo porque não foi considerado o momento. Então, isso aqui é um tipo de erro que, se você manda para alguém, você tem que pagar o serviço da pessoa que fez, porque foi um erro seu, certo? Imagina pagar de novo um projeto de geotecnia. Vai pagar aí uns 30, 40 mil, 50, 40 mil, 50 mil, depende do tamanho da edificação, por causa de um erro aqui, por esquecer os eixos de momento. Então, isso aqui é muito importante para não se esquecer, beleza? E outra coisa também, deixa eu abrir ver se o outro trabalho mostra isso. Aqui, esse trabalho também ficou muito bom. Vamos ver de quem é. Olha só, ficamos no mesmo grupo. Acho que é por isso que vocês fecharam, né?
Aqui só tem aqui vocês colocaram, o que eu estava comentando no que o grupo anterior não fez, os eixos de momento e apontando principalmente o MXX e o MY. Por quê? Eu preciso saber quem é o eixo X e quem é o eixo Y na minha planta, certo? Se eu não identifico esses eixos aqui, o que vai acontecer? Ah, coloquei só um MX e MY. E aonde que é o eixo X? Não sei. Aí a pessoa vai lá, pega esse projeto, vou considerar o X horizontal, que é o normal, certo? Aí coloquei o eixo na horizontal, calculei a sapata com o momento para essa direção, mas na verdade era na outra direção. Mais uma vez, vou ter que pagar esse projeto para ser refeito por causa de um erro de apresentação meu ou de quem está elaborando esse projeto. Então são pequenos detalhes, percebam, que parece, mas eu só errei isso, mas eu só errei aquilo. É isso que vai fazer você pagar por um outro serviço por causa de um erro bobinho desse. Erros bobinhos são os que geram maior dor de cabeça lá na frente. Então, esses pontos têm que ser sempre revistos e sempre tomar cuidado. Ok? Bom, essa planta aqui, esse grupo também está perfeita. Alguns detalhes a serem acrescentados. Primeiro, a apresentação da planta. Eu sei que aqui vocês rotacionaram o desenho para conseguir caber na prancha A1, certo? Só que isso aqui gera um transtorno na obra, porque não é bom vocês rotacionarem o desenho numa planta. Porque quando a pessoa vai abrir a planta, ela quer abrir e ver a prancha de frente. Imagina você numa obra com a prancha A1, tem que puxar aquele monte de papel. Se você abre essa planta e tem que virar ela ainda, isso não é confortável. Então, isso não é o tipo de apresentação que deve ser feito. Então, tomem cuidado com essa rotação aqui. Isso aqui não pode ser feito. Rotacionar a planta para caber no projeto. Isso poderia ser feito se você rotacionar, vamos dizer assim, o prédio todo em todas as pranchas. Então, em todas as pranchas eu vou fazer o meu desenho rotacionado. Então, você rotaciona não só o desenho, como também todos os textos. Os textos têm que estar de frente para a gente. Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Isso aqui não pode ser feito, não. Beleza? Mesmo que consuma mais uma folha, a apresentação sempre na horizontal. Bom, e também, compatível também com os outros projetos. O projeto arquitetônico complementar. Porque a pessoa geralmente vai querer, vamos comparar com o arquitetônico. Aí um está de frente e o outro está de lado. Isso aí são pequenas coisas, parecem simples de olhar e de falar, mas quando você está ali no calor do momento, precisa ver uma coisa rápida e isso aqui acontece, é um tipo de coisa que te complica, faz você perder um tempo na hora que você está tendo que resolver um problema. Então é sempre bom tomar cuidado com esses pequenos detalhes. Mas o quê? Aqui tudo certinho. As cargas dos pilares. Eu vi aqui que as cargas não estão constando na planta. Essas cargas têm que estar aqui, certo? Ou pelo menos elas têm que estar colocadas na planta onde a locação dos pilares está, onde esse desenho de locação está. Pelo que eu vi que vocês colocaram na outra planta aqui no cantinho, certo? Essa parte de carga, ela tem que estar referenciada com a minha locação. Se não, imagine, você está na obra, quero ver a carga do pilar, abre uma prancha. Cadê a carga? Não está. E onde é que está essa carga? Não sei. Será que o cara vai imaginar que está na outra planta? Ele não vai pegar e abrir, ele vai mandar um e-mail ou vai mandar uma mensagem. Pô, não estou achando a carga dos pilares. Aí você fala, opa, está na prancha 2. Olha o transtorno que isso já gerou. Então, tudo que é relacionado ao desenho tem que estar sempre na mesma prancha. Então, se o locação dos pilares está aqui, a carga tem que estar nesse mesmo desenho para a pessoa procurar nessa prancha. Ok? Bom, outra coisa também que aconteceu em muitos grupos, tamanho do texto. Eu não sei se esse é o caso aqui. Eu acredito que não. Aqui os textos estão certinhos. Mas muitos grupos tiveram alguns equívocos de tamanho de texto. Por exemplo, aqui, esse tamanho de letra aqui, ele sempre está no tamanho mínimo de 0,2, certo? Perceba que se a gente olhar, ele dá para aumentar um pouquinho. Ele está um pouco pequenininho em relação ao desenho. Então, provavelmente a gente pode aumentar esse texto para facilitar a visão. Que a pessoa vai abrir a prancha, se estiver muito pequenininho, fica ruim de enxergar, certo? E principalmente, os textos de desenho tem que estar batendo com todos os outros textos. Teve alguns grupos, por exemplo, a armação estava com o tamanho correto, esse desenho de texto aqui, aí chegava na cota, estava com o tamanho de letra 3, 4 vezes maior, certo? Provavelmente por causa de alguma configuração do AutoCAD. Isso é ruim também, isso não é uma boa forma de apresentar o projeto. Parece que você não se preocupou com a escala.
E quando a pessoa abre o projeto, olha assim, poxa, já tem um erro grosseiro desse, imagina o que pode ter a mais. Então, esses detalhes de visualização, de nomenclatura, tem que sempre tomar cuidado. Essa parte de prancha de apresentação, a maior parte que teve de avaliação foi na apresentação e visualização desses desenhos, porque é o que o cara vai avaliar. O que a pessoa quer pegar na obra, ela vai fazer o quê? Ela quer pegar o seu projeto e executar. Então, ela precisa de um projeto bem limpo e bem de fácil entendimento para ela conseguir cortar a ferragem, montar as formas e executar o que você está mandando para elas. Certo? Então, tamanho de texto, sempre tomar muito cuidado. Mínimo de 0,2 desse tamanho de texto. E quando for plotar, quando for escalar, principalmente quando for escalar. E quando você escala um desenho, poxa, fiz na 1:50, está muito grande. Vou reduzir para 1:100. Aí quando eu boto na 1:100, eu vou escalo, só que o meu texto vai junto. Então o texto que era 0,2, ele vira 0,1. Certo? Então o que você tem que fazer? Eu tenho que aumentar a escala do texto, eu tenho que manter ela. Então eu tenho que aumentar a escala do texto. Então ela vai ficar um pouquinho maior aqui em relação ao desenho. Então o texto é sempre bom tomar cuidado. Porque a gente pode escalar o desenho, mas o texto ele tem que sempre manter no mesmo tamanho. Ok? Bom, no restante é isso aí. A parte de detalhamento está muito boa. Foi mais essa parte de texto, mas aqui não teve esse problema de texto. Tomar cuidado só um pouquinho com essas diferenças aqui de dimensão. Ó. Por exemplo, o normal aqui é esse 0,2 e esse aqui é esse 0,4. Então ele é só ser o dobro desse tamanho. Tá vendo que tem aqui uma variação muito grande de tamanho? Então, pode ser que esse texto seja muito grande ou esse aqui seja muito pequeno. Tem que ter uma uniformidade nesses textos aqui. Beleza? Tranquilidade? Alguma dúvida aí, pessoal? Falei demais? Ixi, o chat está rolando aqui, eu nem vi. Vou disponibilizar. Me cobra isso, Gilmar, lá no fórum, porque para eu poder colocar, eu tenho que, é só editar. Agora eu consegui lá no YouTube colocar vídeos com um tamanho maior. Eu tinha que fazer uma confirmação, então eu não tinha. Agora eu consigo colocar até 1 hora, 2 horas de vídeo, então tá mais fácil de colocar. Só me cobra lá naquele fórum para eu poder colocar, porque passa o dia e você sabe. Aí eu boto lá. Cadê? O carimbo tá certinho, Baba. A apresentação das pranchas. Aqui o que acontece? Nessa parte do título. Não, tá certinho. Você botou o título como se fosse o título do trabalho, né? Você poderia botar só o título aqui. Locação dos pilares e formas da fundação. Geralmente nessa parte aqui que você botou aqui no conteúdo. Poderia só o título mesmo, tirar a parte de conteúdo e colocar aqui no título. Locação dos pilares, locação e cargas dos pilares e formas da fundação, que são os desenhos que estão aqui dentro da sua planta. Nessa ponta de baixo seriam as armações das sapatas. Conteúdo, locação. Aqui não é mais locação, é a armação das sapatas. Certo? Então, para cada desenho, você tem que editar esse texto aqui. Mas no restante, o formato está perfeito. O que eu não consigo ver aqui, mas eu acho que está certo, esse tamanho de carimbo aqui, ele tem que estar no tamanho da A4. Certo? Eu acho que está. Porque quando você dobra, o papel fica no tamanho da A4 e esse desenho aqui do carimbo, ele tem que caber certinho, como se fosse um A4. Aí provavelmente pode ser. Então, eu acho que está no tamanho certinho. Beleza? Bom, no mais, deixa eu mostrar como é que fica dobrado. Estou com a prancha 0 aqui, vou mostrar para você. Voltei, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma prancha 0, toda dobrada, tá vendo? Se eu abrir aqui, vai dar folha com força. Aí, por exemplo, aqui na frente, ó, o carimbo fica certinho. Então, esse desenho do carimbo, ele tem que ficar aqui na folha certinho na frente, como se fosse o tamanho da A4. Então, quando você dobra, ele fica aqui para você enxergar. Essa aqui é a forma da fundação, essa aqui é a armação do sapato, e etc. Beleza?
Vou abrir essa planta aqui, não, senão eu vou ficar 1 hora aqui para dobrar ela de volta. O que mais eu tenho para falar? Eu tinha algumas observações aqui, então. Eu acho que eu devo ter falado todas. Mas eu vou fazer uma listagem aqui do que eu coloquei que apareceram de detalhes. Bom, então o tamanho da letra, como eu falei, você tomar cuidado com esse tamanho de letra, eu tinha falado. Principalmente nessa proporção, mínimo de 0,2, certo? E tomar cuidado também com os tamanhos de letra muito grandes. Se, por exemplo, eu deixei o tamanho de letra correto, mas está ficando muito espaço na minha prancha, vou aumentar a letra. Não. Se está ficando muito espaço, significa que você consegue economizar na folha. Você pode reduzir a sua 1 para uma 2, por exemplo. Então, é melhor reduzir a folha, que você reduz o custo de plotagem, do que aumentar a letra. Aumentar a letra não é uma forma de se executar. Esse tamanho de letra tamanho de letra é padronizado em projetos. Então, esse tamanho aqui, S3, S4, é 0,4, os internos no mínimo 0,2. Então, você pode mexer ali entre 0,4 e 0,2 para ter uma apresentação uniforme desses detalhamentos. Então, tamanho de letra, o eixo dos momentos, como eu comentei com vocês, é importante, muito importante de ter na alocação, porque tem que pensar que esse projeto ele vai ser lido por um outro engenheiro para fazer um outro tipo de projeto. São muitos detalhezinhos, parece que são coisas pequenas, é coisa simples. São coisas simples, só que se a gente deixa isso acontecer, isso gera um transtorno muito grande, certo? Eu já tive problemas até ultimamente, problemas de fazer coisas com pressa, erros pequenininhos. Errei uma numeração de uma sapata aqui, o que vai acontecer lá na obra? Se errei uma numeração de uma sapata, tem que revisar a prancha, o cara vai ter que reimprimir isso aqui. Então, se fosse uma A1, bota aí R$5 uma impressão, uma A0, R$ 9,50, R$10. Então, imagina, reimprimir uma folha por causa de um erro de numeração. Aí não é sempre uma folha, vai ser uma folha para uma obra e a folha para o escritório. Então, são 2 folhas. Mas aí envolve mais prancha. Então, isso vai virando uma bola de neve. Então, essas coisas tem que se tomar cuidado desde o início para não gerar problemas futuros. Eu já tive problemas desse e de ter que arcar com custo de plotagem por causa disso. E não é um custo barato. Então, esses pequenos detalhes tem que sempre tomar muito cuidado. Carimbo. Teve alguns grupos aí que não entregaram as plantas com carimbo, por incrível que pareça. Só entregaram os desenhos soltos. Ou teve grupo que colocou, eu não lembro se foi aqui, eu corrigi no geral, não dá para lembrar, mas colocou as plantas, por exemplo, no meio do memorial, num arquivo único, bagunçado, desorganizado, não tem condições. Eu até considerei alguma coisa nesse primeiro trabalho, mas no segundo não, certo? Então, a apresentação, ela conta como critério de avaliação, tanto como o conteúdo que tem no trabalho de vocês. Então, e é o mesmo peso, apresentação e conteúdo. Não adianta saber dimensionar uma sapata, saber qual é a altura que eu preciso, qual é a área de aço que eu preciso, se eu não sei traduzir isso e entregar para a pessoa que vai executar. Certo? Eu posso saber, mas se eu não sei passar, o que vai adiantar? Eu fico com o conhecimento só para mim. Não, se eu tenho conhecimento, eu tenho que saber passar ele também. Então, isso faz parte dos critérios de avaliação no nosso trabalho. Arquivos em PDF único, teve gente que entregou o trabalho com PDFs, vários PDFs, cada prancha em um PDF separado. Bom, como eu mostrei para vocês, essa forma de envio também de projeto é muito bacana. Você manda vários PDFs para a obra, aí mandou 4 PDFs de 4 pranchas. Isso aqui é no nosso trabalho, mas imagina um projeto desse, completo. Geralmente ele vai ter aí umas 50 pranchas por aí de uma edificação. Deixa eu ver se eu tenho aqui a quantidade de pranchas que a gente tem. Deixa eu só abrir e ver se eu acho aqui. Para vocês terem uma ideia da quantidade. Aqui eu só tenho os de casa que eu fiz. Os spreads estão no outro computador. Mas esses aqui já vai servir para mostrar para vocês a quantidade. Cadê? Isso aqui é um projeto de uma casa, por exemplo. Olha só, a quantidade de pranchas que ia dar. Isso a gente economizando
economizando espaço, ó. Locação e forma, só que é a casa que foi executada mesmo. Até coloquei no A0 essa prancha. Depois vem as formas, tanto do térreo como forma do primeiro pavimento. Depois forma de cobertura, os cortes, as formas de fundação que vocês fizeram, as armações de pilar, mais armação de pilar. Aqui é a armação de um bloco de transição, que o pilar mudava de direção. Armação de viga, armação de laje, armação de escada, armação de viga, armação de viga, armação de laje de cobertura e as vigas de cobertura. A quantidade de prancha que tem. Aí imagina, você entregar isso aqui em vários PDFs separados. Isso aqui é a entrega que eu fiz, o PDF 1. Se você entrega em várias pranchas separadas, imagina o trabalho que isso vai dar para vocês. Porque, primeiro, você vai enviar. Ah, revisei uma prancha. Cadê vocês aqui? Revisei uma prancha. Vou mandar a prancha separada. Revisei outra. Manda um outro e-mail. Até a pessoa estar com as pranchas atualizadas, vira uma complicação só. Certo? Aí você vai assim, estou com a revisão 4 aqui. Não, mas eu só tenho a 2. Por quê? Fica esses montes de PDFs separados. Então é bom sempre jogar tudo num PDF único. Quando a gente faz uma revisão, manda o arquivo de revisão completo, manda e fala assim, ó, as pranchas revisadas foram tal e tal. Se o cara quiser imprimir, ele imprime só a prancha que revisou. Mas ele já vai ter ele sempre na vista dele todas as pranchas mais atuais do projeto. Então, geralmente, nas casas eu faço isso. No prédio é mais complicado, porque a quantidade de pranchas ali triplica, certo? Geralmente, a gente vai ter aí umas 40 pranchas, 45, então fica mais complicado fazer esse trabalho de PDF único. Então, mas esse controle, ele é muito importante. Então, tem muita gente que entregou esses trabalhos aí em PDF separados. Então, quem tiver com dúvida, como é que eu faço para juntar? Tem vários sites que fazem isso de forma gratuita. É só entrar aqui, como eu mostrei para vocês. Vai lá no Juntar PDF. Botou no Google, já aparece. É o primeiro, Small PDF. Você coloca aqui os PDFs aqui, puxa, joga aqui dentro. Ele vai falar juntar, você faz o download e todos os PDFs que você colocou aqui, eles vão sair com um PDF único. Então, isso aqui ajuda muito na entrega e também na organização da apresentação. Beleza? Se tiverem alguma dúvida também em relação a isso, não estou conseguindo juntar os PDFs, só mandar uma mensagem no fórum, ou também naquela partezinha de mensagem particular, que eu também ajudo, mostro o site, isso não tem problema nenhum. Mas tomar cuidado com essa parte da entrega também, não entregar de qualquer jeito. Muita gente que entregou de qualquer jeito, isso aí faz parte do critério. Então, poxa, porque a nota está baixa? Porque a entrega foi feita de qualquer jeito. Então, essa parte é muito importante. Bom, colorido, tem gente que entregou prancha colorida, certo? Entregar a prancha colorida não é uma forma de apresentação de projeto. Existem alguns casos, principalmente em arquitetura, que entregar a prancha colorida faz parte da apresentação, até para melhorar ali a forma de visualizar o projeto, mas mesmo assim as cores elas têm que estar compatíveis com o projeto. Não pode ser as cores do AutoCAD, botar a cor cian, a cor magenta, vira um carnaval. Aquelas cores que a gente faz no AutoCAD é para facilitar a nossa visualização na hora que a gente está desenhando. Mas para a impressão, para a pessoa enxergar no papel, aquilo tem que estar em preto e branco, certo? Salvo alguns casos específicos. Mas no caso de projeto estrutural, sempre em preto e branco. Imagina pegar um papel em branco, vai estar lá aquele monte de cor clara, amarelo. Isso não é uma forma de apresentar, certo? Cotar o limite do terreno foi a primeira coisa que a gente falou. Teve muitos grupos que não cotaram o limite do terreno em relação aos eixos de locação. Isso é muito importante, é um erro grave no desenho de locação. Mas a princípio eu não cortei esses pontos, certo? Mas no próximo eu já vou considerar, que tomem cuidado, que vocês já vão estar aí orientados. A organização do memorial, dá para usar como base aí a do grupo da Bárbara, do Protásio, do Emílio, do Eric, e vai todo mundo. E é isso aí. A minha última observação é postar a aula no Zoom. O pessoal pediu também na outra turma. Aí, viu? Tá anotado. Não vou esquecer. Beleza? Bom, então no mais é isso aí. O que vocês acharam? Gostaram? Vocês têm alguma observação, algum pedido especial? O primeiro item, tamanho de letra, ponto de locação. Vou abrir ele aqui de novo. Cadê? Gente, aqui. Então, nesse caso aqui, ele é um pouquinho diferente. Porque, se você for olhar,
esses projetos de casa que eu faço, eu não coloco as cargas, porque como é sempre fundação direta, já sou eu mesmo que dimensiono as fundações, como vocês fizeram aí. Então, como eu já dimensiono, não tem necessidade de eu colocar as cargas de fundação, porque esse projeto não vai para ninguém, certo? Mas eu tenho um projeto aqui que tem, depois eu posso abrir ele para vocês. Mas qual que é a sua dúvida, Gilmar? O ponto de locação. Tá, em relação ao limite de terreno? Esse aqui, é esse? Tá vendo? Sempre cotado com relação ao limite de terreno. Todas as bordas. Ficou faltando só essa bordinha aqui. Mas aí com essa cota aqui já mostra também. Então a gente já tem a referência aqui pelo lado de cá. Mas ficou faltando. Mas, ó, por exemplo, tamanho de letra, por exemplo, ó, aqui é o tamanho 4, aqui é o tamanho 0,02. Então, ó, tá sempre na mesma proporção. Vamos olhar aqui do lado de cá também, ó. A parte de lá, a mesma coisa. A proporção das letras, sempre na mesma proporção. Ó, o desenho aqui também do nome do desenho. Isso aqui era uma boa matéria para abordar na matéria de tópicos. E aí por diante. Essa sapato também é a mesma coisa. Tá vendo a proporção das letras? Ó? Aqui é 0,4, provavelmente aqui é 0,3, não, 0,2 e todo mundo aqui 0,2. Ó. Então tudo no mesmo tamanho de letra. Aqui um pouquinho maior, provavelmente é 0,3. Eu quis chamar a atenção que o arranque dos pilares estão na prancha de armação de cada pilar. Por quê? É bom colocar isso aqui. Mesmo você colocando o arranque lá nos pilares, tem alguns, vamos dizer assim, empreiteiros novatos ou pedreiros novatos que vão olhar que a sapata está aqui. Coloca a armadura da sapata e concreta, e esquece do arranque. Se eu não colocar o arranque dos pilares que vem aqui dentro, a minha sapata não vai ter função. Como é que eu vou sair com o pilar daqui? Então, eu já boto aqui bem especificado. Geralmente, nos prédios, eu coloco o arranque aqui mesmo. Eu tiro lá da armação do pilar e coloco aqui do lado do sapato. Mas, nesse caso aqui, como eu tinha algumas pilares iguais, pilares diferentes para tipo de sapato igual, com armação diferente, então eu preferi colocar o arranque lá nos pilares. Mas aí eu botei uma observação bem grandona aqui. Ver arranque de armação de cada pilar, ver arranque na armação de cada pilar. Para a pessoa saber que tem que colocar o arranque. Ó, se você olhar aqui, ó, aqui está o arranque. Ó, sai da fundação e vai até o térreo. Então a sapata está nesse ponto aqui. E aí vai seguindo o restante dos pilares, as tabelas de aço sempre aqui do lado. No caso aqui, no nosso caso aqui, o software, o TQS, ele já me dá, eu fazendo o detalhamento certinho das armaduras, por exemplo, lembra do N1, N2, N3 que eu falei com vocês? Ó, o N1 está aqui, ó. Esse aqui é o N1, esse aqui é o N2, porque, ó, comprimentos diferentes. Mas eu já coloco, ó, quando eu coloco esse N, identifico aqui como N1, identifico aqui como N2, o software já compreende isso, entende isso e automaticamente ele já coloca aqui na frente da tabela. Então, ó, posição N1, esse 1 é o do N1. Lá no N1 eu botei o quê? Bitola de 10, 18 a quantidade, e o comprimento unitário 242, certo? Aí ele já pega o total aqui, multiplicando quantidade vezes o comprimento, e já voltando aqui, acho que todo mundo conseguiu voltar, né? Cadê? Então, como eu estava falando com vocês, pessoal, por isso que é importante aquela identificação do N1, N2, sempre que eu tenho bitola e comprimento diferente, porque é justamente por causa disso que ele vai pegar o meu quantitativo de ferro. Então, se eu tenho uma bitola e comprimento diferente, eu vou ter aqui um produto diferente. Então, eu não posso identificar com a mesma numeração. Agora, se for a mesma bitola e o mesmo comprimento, eu posso colocar no mesmo N1, no mesmo N2 e etc. E no final de tudo, o próprio software já faz esse cálculo aqui automático e dá para a gente, no final, um resumo de aço para os desenhos que estão nessa prancha. Beleza?
Aí para as vigas a mesma coisa. Eu acabo que eu entrei na aula de projeto aqui, nem percebi, né? Mas cadê meu chat? Ah, não botei de novo, né? Não, vamos ao 25 MPa. Vou colocar lá. Oh, Jesus. Igual o primeiro trabalho, fiz a mesma coisa, né? Eu aproveitei o mesmo roteiro. Para botar FCK de 25 MPa, aço CA 50 e o cobrimento de 5 centímetros. E lembrando, embutimento das estacas de 10 centímetros. Eu botei peões duas vezes? Oh, Jesus, vou ter que revisar esse negócio. Deixa eu olhar aqui. Onde é que eu botei esse negócio? Onde eu botei esse trem? Vou olhar agora aqui. Tá no outro computador, segura aí. Pronto, já identifiquei aqui. P11 é duas estacas. A carga dele é pequenininha. Você segura essa onda aí, ô Protásio. Vai devagar essas perguntas. Deixa eu só anotar aqui. Então, vamos lá. Fiquei, beleza, tranquilo. Vamos lá, então. Então, FCK. Vamos botar 25 MPa. Mais o quê? Cobrimento. 5 centímetros. Não, foi o seguinte, pessoal. Vou botar 25, não. Vou botar 30 MPa nesse FCK. Substitui aí. Esquece o 25, põe 30. Porque provavelmente 25 já é uma coisa bem. Ainda é utilizado muito em resistência, mas o 30 já está quase o custo do 25, então não compensa. E também para algumas verificações é melhor botar esse concreto mais resistente, para não ficar dando problema na hora do dimensionamento. Então vamos colocar FCK de 30 megapascal, eu corrijo aí 25, 30 MPa, cobrimento 5 centímetros e ACA 50. Então, pilar P11, vamos pular de duas estacas. Vou botar aqui, tirar as 3 estacas. Tem mais o que aí? Manda mais bala. Colocaram o roteiro de trabalho na tela, tá? Beleza. Gilmar, tá no outro computador. Espera aí. Espera aí que eu vou pegar. Nossa.
Tá, vamos lá, vou abrir o roteiro aqui. Calma aí. Bom, deixa eu abrir o chat de novo. Beleza. Que bom que eu já respondi a maioria. Colocando. Tá, agora. A ordem dos grupos. Então, vocês viram que eu coloquei lá no fórum um espacinho para vocês colocarem os grupos, certo? Então, eu vou dar um tempinho para vocês colocarem lá a numeração de cada um e depois eu vou postar para vocês um documento com a numeração de cada grupo. O que vai acontecer? Eu vou pegar a ordem que tiver lá dos grupos e vou numerar na ordem. Então, o primeiro grupo que colocou lá o nome dos integrantes vai ser o grupo 1, o segundo, o grupo 2, o terceiro, o grupo 3 e assim por diante, certo? Eu só não coloquei para vocês fazerem isso, assim, já numerar na ordem, porque poderia ter o problema de, um grupo vai e posta junto com o outro, aí fica 2 grupos 5, aí depois o outro bota grupo 6, e ia virar um carnaval só. Então, eu deixei para colocar, para vocês colocarem sem a numeração, aí depois eu vou lá e coloco a numeração de cada grupo, para ficar, para dar menos chances de problema ou de algum erro ou equívoco. Então, provavelmente, eu estou dando um tempinho porque deve ter gente ainda que não colocou os grupos lá. Então, final do dia, eu vou entrar lá e vou colocar a numeração para vocês. Mas vai seguir essa ordem. Primeiro que botou o grupo 1, segundo que botou o grupo 2 e assim por diante. Espessura da parede. Não, na verdade aquela planta que está lá são as vigas. Não são as paredes, não. Na prancha de locação, elas não existem. Então você vai tirar tudo, só vai deixar só os pilares. Aquilo lá é a prancha de forma do pavimento. Então tem as vigas, tem os pilares, as vigas e as lajes. Então é onde vocês vão levantar os carregamentos e vão jogar as cargas na fundação. Se vocês olharem lá, tem as lajes, se eu não me engano, de 12 centímetros e as vigas que estão lá, se não me engano, 14 por 40, certo? Então, para vocês levantarem o carregamento de peso próprio, vocês podem fazer ali uma espessura média. Pegar o volume de concreto, certo? De todos, tanto de viga como de laje, depois divide pela área do pavimento. Aí acha uma carga média por metro quadrado. Então não tem que pegar ficando viga e laje, certo? Como assim? Como assim? Não entendi a pergunta. Então só entraria nessa primeira que você... Fica como se fosse o primeiro trabalho. Vai ser a mesma apresentação do primeiro trabalho. A prancha de locação, só com os pilares, o limite do terreno e com as portas, é a mesma coisa. O desenho é o mesmo. A segunda prancha vai ser as formas da fundação. Então, no lugar das sapatas vão entrar os blocos e as armações dos blocos. Então, aquelas lajes, aquelas vigas, elas não entram nos desenhos. Não, não. Aquelas vigas você vai tirar, porque ela faz parte de outro desenho. São as formas da fundação. Faz parte de concreto 1, que é laje e viga. Então, ali só vai entrar a fundação. Então, você tira aquilo lá. É igual a que a gente estava vendo aqui na prancha, por exemplo. Aquela planta que vocês pegaram para levantar os carregamentos é uma planta parecida com essa aqui. Ó. É a planta de formas. Só que isso aqui é uma forma de um pavimento, ó, a forma da cobertura. O que vocês estão fazendo é a forma de fundação. Então, na forma da fundação só tem pilar, fundação e os eixos de locação. Beleza? Show. O restante do projeto seria a parte de concreto 1. Só que aí, como a gente ainda não tinha uma pontuação boa para poder fazer um trabalho desse tipo, não deu para aplicar. Mas, quem sabe aí numa matéria optativa ou algo do tipo. A mesma coisa. Esse procedimento inicial mesmo. Eu não coloquei vento nessa análise, então você não precisa preocupar com vento.
A área de influência é a mesma coisa de lá. O que vai mudar um pouquinho é o que eu falei, é o peso próprio. Porque lá naquele trabalho era uma laje plana sem vigas. Então a gente pegava com 20 centímetros, se eu não me engano. Então era fácil pegar, a carga por metro quadrado era só considerar uma laje de 20. Aqui, como vocês têm viga e tem laje, vocês vão ter que achar uma espessura média dessa composição de laje e viga. Então é só pegar o peso total de concreto, então pega o volume todo de concreto, multiplica pelo peso específico e divide pela área de projeção do terreno. Aí vocês vão ter a carga média, né, que vai estar atuando em cima dessa laje. Então, por exemplo, a laje é de 12 e a viga é de 40. Se vocês somarem ali o peso total e dividir pela carga, pela área do pavimento, vai dar como se fosse uma laje média de espessura de 15 ou 16 centímetros. É uma média entre esses dois valores, entendeu? Então, é mais ou menos assim que vocês vão tirar esse peso próprio. Não precisa ficar calculando reação de viga, não. Isso aí faz parte de concreto 1. O mais certo seria fazer isso, mas a área de influência aproxima bastante nesse tipo de análise. Mas o correto seria fazer as reações de cada uma das vigas, mas aí faz parte de concreto 1. Concreto 1, na matéria, nem concreto 1, matéria de tópicos, na verdade, tópicos especiais. Concreto 1 também a gente não consegue chegar a abordar a esse ponto, não. Na matéria de tópicos a gente consegue falar sobre isso. Cadê? Não, então, acontece, mano. A laje que vocês têm é parecida com isso aqui, esse tipo de laje. Tem as lajes, 12 centímetros, e as vigas. Então, qual que vai ser a carga por metro quadrado dessa laje? Não dá para considerar só uma laje de 12 centímetros. Certo? Porque as vigas aqui tem as 60 centímetros, 60, 40. Então, eu tenho um volume maior de concreto. Além dos 12 centímetros aqui, entra mais os 28 centímetros da viga. Então, o que a gente faz para poder levantar essa carga por metro quadrado? Uma carga aproximada por metro quadrado. Você pega o volume de concreto de todo esse pavimento. Então, por exemplo, aqui você tem um volume da laje, é a área vezes a espessura. A área vezes a espessura, a área vezes a espessura de todo mundo. Beleza. Volume das vigas. Pode pegar a área de seção transversal e multiplicar pelo comprimento. Soma tudo. No final, você vai ter o volume de concreto. Certo? Se você pegar o volume de concreto que você tem, que você pegou, somando todo mundo, e dividir pela área do pavimento, você vai achar o quê? Se eu tenho volume dividido pela área, eu vou achar uma espessura, certo? É o que a gente chama de espessura média. Essa vai ser a espessura que seriam assim, a laje equivalente se fosse uma laje plana nesse pavimento. Então, por exemplo, se você pegar esse volume e dividir pela área, vamos supor, vai dar 15 ou 16 centímetros. Significa que essa laje aqui, com a espessura de 12 e as vigas de 40 e vigas de 60, ela equivale ao peso de uma laje de 16 centímetros. Certo? É mais isso que vai mudar aqui. O restante é a mesma coisa, não muda nada, certo? Inclusive, essa parte inicial vocês já podem ir fazendo, porque a parte de divisão dos grupos só entra ali na quantidade de pavimentos. Então, essa parte de área de influência é a mesma para todos os grupos. Então, vocês já podem iniciar e começar. Elas não seguram aí o início do trabalho. A parte do desenho, da locação também não vai mudar, já pode ser adiantada. Isso aí. Beleza? Aí eu vou ver se hoje ainda, depois que eu vou entrar... Não esqueçam de ir lá no fórum, colocar o nome do grupo de vocês, que aí no final do dia eu já vou colocar essa numeração. Então, Estevão, pode sim, mas aí só tem que tomar um cuidado com o seguinte. Os trabalhos desse período, eles só podem ter até 5 pessoas, certo? A determinação da faculdade. Para os grupos que já tinham até 5 pessoas, sem problema, pode manter o mesmo grupo. Agora, para quem tinha mais pessoas, vai ter que fazer uma redivisão aí nesses grupos. Mas pode manter sim. É até o ideal que mantenha, né? Mas tem que fazer essa adaptação para até 5 pessoas. Bom, pessoal, mais alguma dúvida que vocês tenham? A hora é agora para perguntar. Ou a respeito também da nova matéria. Por enquanto, só isso, né? Beleza.
Bom, esse trabalho também vai ajudar vocês a estudarem o conteúdo da disciplina. Então, é uma boa forma da gente ir treinando aí esse trabalho. Semana que vem, estou pensando em de repente dar um tempinho para a gente poder tirar as dúvidas dessa parte da matéria, de blocos, e também já ir tirando dúvidas do trabalho, para vocês já começarem a iniciar esse trabalho. Então, semana que vem, eu estou pensando em fazer uma aula disso. Não da matéria nova de escada ainda, dar uma segurada, para vocês conseguirem iniciar o trabalho e tirar a dúvida de bloco, entre outras coisas. Você prefere fazer isso na semana que vem ou deixar para uma próxima aula? O que vocês preferem? Acho que seria uma boa para não começar já uma nova matéria, sendo que tem o trabalho que é a matéria anterior, e a semana que vem, né? Beleza. Show. Show de bola. Então já comecem a fazer. Já vou colocar esses grupos hoje para vocês já irem poderem chegar na parte de dimensionamento. Mais o que? Então, bom, pessoal, de concreto no mais é isso aí. Amanhã na aula de... Vou revisar o roteiro e vou postar novamente. Vou ver se eu faço já isso, reviso agora e coloco lá para vocês. Para quem faz metade disponível amanhã, eu não vou dar matéria nova amanhã. Eu vou como a gente já finalizou a parte de compressão, a gente ia entrar agora na parte de flexão. Só que eu vou dar uma segurada, porque o trabalho desse primeiro bimestre faz só até a parte de compressão, eu vou deixar esse espaço para poder tirar dúvida. Então, já tentem fazer os exercícios, para quem já começou, melhor ainda, ótimo. Para surgirem as dúvidas, vocês usarem esse tempo de amanhã para poder complementar a matéria e conseguir dar uma deslanchada nesse trabalho, para não entrar uma nova matéria, porque essas matérias de metálica são muito pesadas, é muito passo a passo. E quando você entra compressão e flexão, começa a confundir as duas coisas. Então é bom dar uma separada legal, nessa primeira parte. Então vou deixar esse tempinho amanhã para você tirar em dúvida a primeira matéria, então aproveitem esse tempo. Aí na outra semana a gente entra na parte de flexão. Beleza? Bom, no mais, alguma dúvida? Tranquilidade? Beleza. Então tá certo, pessoal. Então nossa videoconferência vai ficar por aqui, vai ficando por aqui. Se tiverem mais alguma dúvida, coloquem lá no fórum, depois eu dou uma olhadinha também. Geralmente eu não consigo responder logo depois, mas uma hora eu vou responder. Eu vou deixar que eu não vou deixar de responder. Beleza? Até mais, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus. E para a grande parte das pessoas aqui, até amanhã. Valeu!